Eu quero olhar para esse texto e extrair 3 lições para a nossa vida, para a nossa edificação, que a palavra que vai ser lida e vai ser aplicada possa trazer ao seu coração consolo, conforto, despertamento, encorajamento, e se Deus desejar também que Ele possa corrigir na sua vida alguma coisa que precisa. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Paz sobre Israel. Meus irmãos, eu quero olhar para esse texto e caminhar com vocês sobre o tema na estrada para o céu. Quando nós vamos fazer uma viagem, o que não pode faltar na bagagem? Se você vai tirar férias, vai para as praias do nosso litoral, o que não pode faltar? Ou se você decide tirar férias e ir lá para o sul do país, o que não pode faltar? Uma outra pergunta importante, quando você vai tirar férias, quem é que faz a sua mala? A esposa ou você que faz? O que não pode faltar na bagagem quando você está desejoso de sair de férias e passar um tempo descansando e aproveitando? Lá em casa, normalmente, quem faz as malas é Shirley. Eu só carrego as malas. E graças ao bom Deus que ela normalmente lembra de levar tudo. Mas eu já ouvi histórias de gente que foi sair de férias e a esposa esqueceu de colocar alguma coisa e o esposo ou o filho ficaram extremamente chateados, porque a esposa esqueceu. Não ajudaram a montar a mala, mas porque esqueceu, teve problema. O texto lido vai nos falar que o povo de Deus estava indo a Jerusalém para cultuar a Deus. Estavam na estrada rumo a Jerusalém. Os salmos eram hinos que o Israel de Deus entoava no culto, no templo, na adoração, mas também durante a peregrinação. O Salmo 121, por exemplo, na caminhada eles iam declamando, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós temos hinos que eram entoados no templo, hinos que eram entoados na jornada, temos salmos que são orações cantadas, salmos que são cânticos imprecatórios. E o texto lido, o Salmo 125, ele faz parte do grupo de salmos que nós chamamos dos salmos dos degraus, que vai do 120 ao 134. Era também chamado dos salmos da subida, que eles estavam indo a Jerusalém, normalmente para participarem de uma das 3 grandes festas, Páscoa, Tabernáculo ou Pentecostes. Se você observou aí no Salmo 125, o mesmo não traz para a gente o autor desse salmo. Esse salmo é um salmo anônimo, nós não temos como afirmar que foi Davi, que foi Asaf, que foi Moisés, não temos. O contexto em que o salmo foi escrito, nós temos 3 possibilidades. O primeiro contexto em que pode ter sido escrito esse salmo, segundo alguns, é quando o povo estava sendo dominado por uma nação estrangeira, os moabitas, por exemplo. Uma outra possibilidade desse salmo que fora escrito quando um rei mau, um rei de Israel, estava no governo e prejudicava o povo. A terceira opção é que Israel estava dominando
mas havia ainda algumas porções de inimigos na região, e esses inimigos traziam dificuldades para Israel. Na minha interpretação dessas três possibilidades, o Salmo deve ter sido escrito quando alguma nação estava dominando Israel. Aí é nesse contexto que o salmista vai expressar a sua confiança em Deus. É nesse contexto que o salmista vai expressar algumas verdades que você e eu, assim como o salmista lá no passado, que estavam indo para Jerusalém, e nós que estamos indo para Jerusalém celestial, o que nós não podemos esquecer durante essa nossa jornada? A primeira lição que nós tiramos, do verso 1 ao verso 3, é que nós não podemos esquecer, não podemos esquecer das promessas de Deus para nós. E quais são as promessas de Deus neste salmo para a sua vida e para a minha vida? As promessas de Deus para nós, que nós não podemos esquecer, a primeira delas, a promessa da firmeza em Deus, que em Deus nós nunca seremos abalados. O salmista vai pontuar aí para nós, né? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. A ideia do salmista aí de firmeza é que nós seremos guardados, que nós seremos protegidos, que nós seremos sustentados pelo nosso Deus. Então, durante aquela jornada, durante aquela caminhada, o povo no passado e nós hoje que temos Jesus no nosso coração, podemos ter a certeza e a convicção que Deus vai estar conosco, nos guardando, nos sustentando em toda e qualquer situação. Quão maravilhoso é termos essa certeza, essa convicção. Interessante que o texto vai pontuar para a gente aí, né, falando do monte onde a cidade fora construída, aquele monte, né, aqui na região vocês não têm muitas essas montanhas, mas lá no Espírito Santo a gente consegue ver com mais facilidade, né, eu até vi que a cidade é muito plana, e então lá nós temos muitas montanhas, e aí a gente passa de carro a pé próximo a uma montanha enorme, e uma tempestade como a que ocorreu na última quinta-feira aqui na cidade, né, que choveu para chuchu, choveu muito. Aí você imagina uma tempestade forte e ventos que estavam levando carros, né, derrubando árvores. E aí você olha para uma montanha, né, que é vento, tempestade, e ela está firme. A promessa que nós não podemos esquecer, que na caminhada para o céu, a nossa vida está firmada em Cristo Jesus. E aí Paulo vai dizer para nós na sua carta aos Romanos, que nada vai nos separar de Cristo, nem a morte, nem as dificuldades desta vida, nem as decepções dessa vida, nem os problemas dessa vida, que nada vai nos separar, porque nós estamos firmados em Cristo. A outra promessa que nós não podemos esquecer, além de estarmos firmados, é que Deus nos protege. Ele vai pontuar, né? Assim como os montes estão ao derredor de Jerusalém. Segundo os entendidos, na época, né, os montes tinham cerca de Jerusalém, onde Jerusalém fora construído, tinha uma cadeias de montanhas ao derredor, com cerca de 700 metros de cada montanha daquela. E para o inimigo tentar atacar Jerusalém, deveria subir uma montanha, depois descer para subir. Então transmite a ideia desta proteção. E assim como a cidade estava protegida por essas montanhas, assim como Deus protegia a cidade, assim também o Deus a quem nós servimos nos guarda e nos protege. Somos sabedores que pelo fato de amarmos a Deus, de Deus estar no nosso coração, isto não nos isenta de enfrentarmos algumas tempestades. E o presbítero Obed sabe disso, do dissabor que ele passou nos últimos dias. Mas Deus estava lá, cuidando da Elisete, cuidando da família.
Deus se fez presente na vida dele, na vida da família, na sua vida e na minha vida. Então há momentos que Deus nos dá os livramentos, mas há momentos que Deus permite que passemos pelos vales. Mas como nós cantamos juntamente com o louvor no Salmo 23, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor estará comigo, porque o teu bordão, o teu cajado me consolam, o Senhor vai me proteger, o Senhor vai me guardar, o Senhor vai estar comigo, e eu posso então enfrentar as tempestades da vida com coragem, sabendo que o Senhor estará comigo. Meus irmãos, quão maravilhoso é saber que Deus está ao nosso derredor. Quão maravilhoso é sabermos que essa proteção de Deus, ela é eterna. Se você observar a continuação do verso 2, diz aí que Deus está em derredor do seu povo, me ajudem aí, desde agora e para sempre. Que bênção sabermos que temos essa promessa de que Deus está conosco para sempre. Jesus chegou a pontuar que Ele é o Emanuel, o Deus conosco, não é isso, presbítero Charles? O Deus conosco, Ele está presente, Ele não nos abandona como o mercenário, Ele cuida de nós, Ele nos ama, Ele nos protege, Ele caminha conosco, Ele chora conosco, Ele enxuga as nossas lágrimas, Ele nos anima, Ele nos fortifica, e louvado seja o nosso Deus, porque o Jesus a quem nós servimos, Ele está sempre conosco. A terceira promessa que nós não podemos esquecer durante essa nossa caminhada, além da firmeza, da proteção, o verso 3 vai pontuar aí, dizendo que há ocasiões que Deus nos dá livramentos. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda mão à iniquidade. O cetro aí simboliza ou representa o poder. O que o texto está dizendo aí é que aquele, no caso aí do cetro do ímpio, que tem o poder, Deus está dizendo que ele não vai ter esse poder para sempre. Haverá um momento que Deus vai dizer: basta. Haverá um momento que Deus vai dizer para aquele que nos persegue, para aquele que nos machuca, para aquele que nos fere: não mais vai poder tocar no meu filho, eu não autorizo. Aí nós somos lembrados, né, daquele momento em que Satanás, lá no livro de Jó, diz o texto que Satanás comparece diante de Deus, e Deus fala assim: viste o meu servo Jó? Ah, Deus, ser crente igual Jó, contextualizando, viu, presbítero Marcos? Ah, Deus, ser crente igual Jó é muito fácil. O homem tem dinheiro no bolso, tem uma mulher bonita, 10 meninos maravilhosos, é o homem mais rico do mundo. Ser crente assim é muito fácil. Tira tudo que ele tem para ver se ele não te nega. E aí nós conhecemos a história, né? Bíblica. O inimigo vai lá e vai tocando, vai tirando, vai tirando. Gente, sepultar um filho já é difícil. Imagina sepultar 10 filhos no mesmo dia. O homem era rico, perdeu tudo, inclusive perdeu a saúde. E quase que o casamento dele também afunda. Que a mulher falou: amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. E os amigos de Jó foram visitá-lo. E ali, na tentativa de descobrir quais eram as dificuldades, começaram a pontuar: Jó, conta para nós, deve estar em pecado, só pode. Que é uma tragédia atrás da outra. E aí Jó, Deus diz que muda, o texto diz que Deus muda a sorte de Jó quando Jó começa a orar por seus amigos. Aí Jó vai falar: Senhor, eu te conhecia, me ajuda, mas é só de ouvir, mas os meus olhos te veem. Eu te conheci só de ouvir, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. E Deus falou com o diabo: você pode fazer isso, mas chegou um tempo, Deus, agora basta, não fará mais nada. O Deus a quem nós servimos é o Deus da história.
É o Deus que comanda as nossas vidas. É o Deus que tem a rédea da história nas suas mãos. E nada acontece sem a permissão de Deus. Eu sei que para você, Marílio, Valmir, todos nós aqui, é fácil a gente trazer à memória a recomendação do apóstolo Paulo em Romanos 8, 28. E me ajude, por favor, a Marília e o Valmir vão me ajudar ali a falar Romanos 8, 28. Nós vamos ajudar. Vamos juntos? Como é que diz Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para os bem daqueles que amam a Deus. É fácil para você e para mim falar que todas essas coisas cooperam quando tudo está indo de acordo com o meu entendimento. Mas a grande lição do texto ali coopera para o nosso crescimento espiritual. Então há ocasiões que Deus permite uma situação para que possamos crescer e no tempo dele virá o livramento. Então, na sua caminhada para o céu, querido, não se esqueça das promessas de Deus para você. Deus tem promessas para você de livramento. Deus tem promessas para você de proteção. Não se esqueça disso. A segunda lição que o texto me apresenta no verso 4, que eu não posso esquecer, diz aí o verso 4: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Eu não posso esquecer, Sandra, do presbítero Abidã. Eu não posso esquecer, na minha caminhada para o céu, de conversar com Deus diariamente. O salmista agora no verso 4, ele não está mais se dirigindo aos seus companheiros de viagem. Ele agora está se dirigindo a Deus. Faze o bem, Senhor. E a ideia de fazer o bem aqui significa: Deus, firma, me ajuda na fé, me ajuda, Senhor, para que eu não caia, me ajuda, Senhor, para que as tentações da vida não me derrubem, me ajuda, Senhor, a ficar firme. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Eu sou teu servo, eu sou tua serva, me ajuda, Senhor. Meus irmãos, nós não podemos esquecer de conversar com Deus diariamente. O profeta chega a dizer: estando eles angustiados, cedo me buscarão. E o salmista chega a dizer no Salmo 119: foi-me bom ter eu passado pelas aflições, para que aprendesse mais dos teus decretos. Possivelmente na sua vida e na minha vida, o dia ou os dias que nós mais buscamos a Deus, que nós mais conversamos com Deus, que nós mais dirigimos as nossas preces, as nossas orações a Deus, possivelmente, se nós não tomarmos o cuidado, foram nos dias mais difíceis da sua vida e da minha vida. Foram naquelas noites mais escuras. E aí a gente pediu, conversou com Deus, Deus escutou, atendeu. E se nós não tomarmos o cuidado, a gente faz igual aqueles 10 leprosos que Jesus curou. Quantos voltaram, Cristina, para agradecer? Apenas um. Se não tomarmos o cuidado, meus irmãos, nós também corremos esse risco de pedirmos, Deus atende, nos abençoa, e nós esquecemos de retornar para agradecer por aquilo que Deus fez por nós até aqui. A nossa atitude durante essa jornada nossa para o céu deve ser uma atitude não apenas de pedir coisas a Deus, mas também para termos um coração grato por aquilo que Deus fez por nós. E quantas bênçãos Deus fez por nós? Quantas bênçãos Deus fez na vida do nosso irmão Ademar? Muitas, não é, meu irmão? Muitas bênçãos. Quantas bênçãos Deus derramou na vida da Simone, na vida do reverendo Henrique, na minha vida, na sua vida. E nós, durante a caminhada, temos que parar um tempinho para agradecermos, Fábio, o que Deus fez por nós. Me ajuda, Senhor, na minha caminhada para o céu, a não esquecer de conversar com o Senhor. Deus, o Senhor sabe que a minha agenda é extremamente corrida. O Senhor sabe do horário que eu tenho que acordar, Deus, então eu converso com o Senhor depois. Agora eu vou para a minha caminhada, eu vou para o meu trabalho. Meus irmãos, eu me lembro quando a minha filha caçula estava com a enfermidade, e que eu adentrava as madrugadas orando em favor da vida dela.
Quantas vezes, de tão cansado que estava, dormia ajoelhado, clamando para que Deus pudesse fazer um milagre na vida da minha filha. Mas aprova ele levá-la para morar com ele no céu. Continuo com 3 filhos, presbítero Charles, 2 na terra e 1 no céu. Ela só foi na minha frente. Mas nós estávamos ali orando diariamente. E continuamos orando. Não podemos parar de orar. Por ela não oramos mais, porque já está com o Papai do céu. Mas oro pela minha esposa, meus filhos, oro pela igreja, oro pelo rebanho. Então não permita, querido, que a sua agenda puxada da semana roube de você um tempo precioso para você conversar com Deus. Separe um tempinho para que você possa conversar com Deus. A terceira e última lição que eu quero extrair desse texto está no verso de número 5. Na nossa jornada para o céu, não podemos esquecer das promessas de Deus, não podemos esquecer de conversarmos com Deus diariamente, mas a terceira e última lição, não podemos esquecer, ou a ideia aí é de você tomar o cuidado com as distrações no meio da jornada. Na sua caminhada para o céu, cuidado com as distrações da jornada. Vamos juntos o verso 5. Quanto aos que se desviam, sendas tortuosas, a ideia do texto aqui, de se desviar aí, da forma que o verbo está colocado, no tempo que ele está colocado, ele transmite não apenas a ideia de você tomar o cuidado com as distrações da vida, mas também para você tomar o cuidado para não ser uma distração para o seu companheiro de viagem. Ou seja, tome cuidado para você não tropeçar nas pedras do caminho. Tome cuidado para você não começar a ver as luzes do mundo, como o companheiro do apóstolo Paulo, né, diz lá que Demas, tendo amado o presente século, abandonou o apóstolo Paulo. Então tome cuidado na sua caminhada para o céu, de você não começar a vislumbrar aquilo que o mundo lhe oferece, e você então virar as costas para Deus, e ir em direção aos convites do mundo. Então tome cuidado com isso. A outra recomendação é, tome cuidado para que você não seja uma pedra de tropeço para o seu amigo que está caminhando rumo com você para o céu. Tome cuidado para que a sua vida inadequada não venha servir de escândalo para o seu irmão. Então, na caminhada para o céu, além de lembrar das promessas, além de conversar com Deus, tome cuidado com os convites que o mundo, o inimigo da igreja, a natureza pecaminosa que habita em nós, que a todo instante, a todo momento, está nos oferecendo. Eu me lembro, e ontem eu estava com alguns irmãos aí, que eu tive o privilégio de estar ontem à noite com eles, aí eu compartilhei com eles, quando eu estava em Recife, presbítero Obedes, fazendo o seminário, e uma moça lá na igreja que eu trabalhava, como seminarista, ela me fez um convite. Falei assim, Romildo, aqui eu sei que você tem uma namorada lá no Espírito Santo, você está assim, querendo ir rápido para poder visitá-la, é sim, porque são 36 horas de viagem, mas eu quero te dar uma passagem de avião. Oh, que bênção. Eu vou pedir ao meu pai o carro dele, vou passar no seminário, vou convidar você para a gente ir na praia lá em Boa Viagem, tomar uma água de coco, e depois a gente vai ao cinema. Eu falei assim, e aí? E depois nós vamos, eu não sei como que fala aqui, lá na região a gente fala ficar, eu não sei, como é que fala aqui, João? Você que é adolescente aí, aqui fala ficar também? É? Depois você me fala. E aí eu falei assim, não, nós vamos ficar. Eu falei assim, minha filha, eu tenho namorada. Ô Romildo, você vai de avião para chegar rápido. Em vez de 36 horas, você vai de avião, você vai chegar no mesmo dia.
Ó, larga de ser bobo. 6 milhões de habitantes aqui em Recife, quem é que vai saber que você tem namorada? Deus sabe. Graças ao bom Deus que eu consegui resistir o convite e a tentação que me fora feito. Então, durante a nossa caminhada rumo à eternidade, devemos tomar o cuidado. Quanto aos que se desviam, quanto aos que estão se desviando da verdade, do caminho, estão perdendo a oportunidade do convívio com a igreja, da comunhão com a igreja, de estarmos aqui louvando ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que privilégio, que bênção que nós temos. Deus olhou do céu para a terra e decidiu escolher a Débora, namorada do presbítero Almires, decidiu escolher você para fazer parte da igreja dele, do corpo de Cristo. Que privilégio! Então você e eu, durante essa nossa jornada, a nossa caminhada, devemos tomar o cuidado para conseguirmos resistir aos convites. Meus irmãos, não é fácil, não é fácil. As tentações batem à nossa porta diariamente. E possivelmente, se você forçar a sua memória um pouquinho, você possivelmente vai trazer a sua memória de alguém que já esteve aqui em nosso meio. E quem sabe, nos abandonou pelos atrativos do mundo. E aí precisamos de orar por ele, por ela, para que possa retornar ao caminho, assim como Jesus contou a parábola do filho pródigo, que nós conhecemos muito bem a história. Pediu o pai a parte da herança, foi para o país das maravilhas, e lá ele descobriu que aquele país não tinha nada de maravilha, perdeu tudo, e aí ele volta para casa. E por que você acha que o menino quis voltar para a casa do pai? Porque ele conhecia o pai, sabia do coração amoroso, perdoador do pai, porque o pai cuidava bem dele e da família, e ele decide voltar para a casa do pai. E aqueles que um dia estiverem em nosso meio e saíram, estão lá, quem sabe, debaixo das garras do inimigo da igreja. Compete a você e a mim orarmos para que Deus mude o coração e que eles voltem para juntos adorarmos a Deus. Estão sem forças para voltar e precisamos assisti-los, orando por eles, conversando com eles, assistindo a vida deles, para que eles tenham forças e assim possam retornar para a casa do Pai. O final do verso 5, aqueles que estão distraindo ou atendendo às distrações, se afastando, diz o texto aí, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Olha, aqueles que se desviaram, se não retornarem, Deus no tempo dele vai puni-los, porque Deus é juiz. Ele é amor, mas ele é juiz. E aí no que depender de você, no que depender de mim, meu irmão, minha irmã, aqueles que se desviaram, nós precisamos de ir atrás deles. Precisamos de ajudá-los a retornar, porque talvez, quem sabe, estão querendo retornar, estão com vergonha. Como serei recebido na igreja? O que a igreja vai pensar porque eu me afastei? E aí nós temos que abraçá-los, nós temos que acolher esses irmãos. E aí, para a gente concluir, diante daquilo que nós aqui falamos, pastor, o senhor falou, o que eu levo para casa, para a minha vida durante a semana? Primeira aplicação para a sua vida. Na jornada para a Jerusalém celestial, enfrentamos muitas adversidades nesse mundo. Há inimigos por todos os lados, mas em Cristo Jesus nós podemos vencê-los. Não sei, e você também não sabe, o que acontecerá conosco, com a nossa família, de hoje até o próximo domingo. Mas seja o que for, temos que trazer na mente e no coração que Deus vai estar conosco. Temos que trazer na mente e no coração que Jesus vai estar conosco. Batalhas vamos enfrentar e podemos vencê-las em Cristo Jesus. Na jornada para o céu, que essa semana você possa trazer à mente e o coração, à luz do Salmo 125, as promessas de Deus para você.
que Ele vai te sustentar. Assim como Jerusalém estava firmada lá no Monte Sião, Deus vai firmar a sua vida, vai te assistir para que você não desanime em meio às batalhas, para que você não abandone em meio às batalhas, mas que você fique firme, olhando para o problema, mas com o olhar de Deus. Porque se você olhar para os problemas que porventura surgir na sua caminhada essa semana, se você olhar para esses problemas, se não for com o olhar de Deus, você vai ver esses problemas virando ou tornando-se gigantes. Mas quando você olha para os seus problemas com o olhar de Jesus, com o olhar de Deus, você vai perceber que o Deus a quem você serve é maior do que todos os seus problemas. Que Deus estenda a sua mão sobre a sua vida, sobre a minha vida. E eu quero quebrar o protocolo, reverendo Henrique, se me permita, convidar a equipe de louvor para nós cantarmos novamente o Salmo 23 que nós aqui cantamos. Não sei, quem sabe alguém adentrou o tempo, está passando por lutas. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Talvez não seja você que está enfrentando as lutas, é algum familiar seu. Eu quero orar por você e por ele também. O presbítero Charles, na sua oração, no momento de entrega de dízimos e ofertas, ele orou por aqueles que passaram em concurso e ainda não foram chamados. Nós queremos orar também, assim como o presbítero Charles, pela sua vida. Fiquemos em pé, se você puder, é claro, tiver condições físicas, e nós vamos cantar uma vez o cântico e depois nós vamos orar. À medida que formos cantando, se você desejar que estejamos orando por você, vem aqui à frente. Se você desejar que nós oremos por você, vem aqui para que nós possamos juntos orar e colocando a nossa vida, a vida da nossa família, a vida da nossa igreja aos pés de Cristo, para que Cristo nos ajude nessa nova semana, para que possamos vencer as nossas lutas. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum tua bondade me seguirá, onde eu for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cegará. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum eu vou, tua bondade me seguirá, onde eu vou, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cegará. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes
Vamos orar? Deus querido, Deus amado, o Senhor conhece o nosso coração, sabe quais são as nossas inquietações, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, sabe quais são as nossas dores, sabe as nossas lágrimas que temos derramado. Queremos apresentar diante do Senhor, Deus querido, Deus de graça, de poder, o Deus que tem todo o poder. Queremos apresentar diante de Ti cada irmão, cada irmã, cada pedido que estão colocando diante de Ti nesse instante. Que nesta caminhada nossa, Deus, rumo aos céus, precisamos da intervenção do Teu Espírito para dispensar cura, dispensar os milagres que nós precisamos. A nossa função é pedir, a função do Senhor é nos escutar, porque Tu és um Deus amoroso e somente o Senhor pode resolver. Deus bendito, estenda a Tua mão, repreenda toda e qualquer ação do diabo contra a nossa vida. Repreenda, Deus, toda e qualquer ação do mundo contra a nossa vida e dá-nos condições de andarmos na Tua presença. E aquilo que nós precisamos, concede-nos, Senhor, para a nossa alegria, para a alegria da nossa família, para a alegria da nossa igreja e a glória do nome de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém e amém.